E aí, tudo certo? Nada errado? Vamos começar aí mais uma vez o nosso prosseguimento do nosso ano letivo. E aí, depois dessas férias, depois desse recesso, depois desse descanso, a gente volta aí com mais informações, mais detalhamentos do que a gente vai prosseguir estudando, beleza? E aí nós temos algumas coisas para pontuar antes de começar literalmente o nosso assunto. Beleza? Ó, a gente parou no momento onde o século 14, 15, 16 foi justamente um grande desenvolvimento urbano, desenvolvimento cultural, questão do renascimento, a questão de vários povos estarem interagindo também maritimamente, Portugal, Espanha, descobrindo novos continentes através das viagens aí, Inglaterra também, passando por diversos povos, por diversas rotas comerciais e rotas marítimas que eles começaram a fazer para poder fazer novos comércios. E também achar uma rota que eles chegassem mais próximo e mais rápido à Índia para pegar as especiarias e trazer para a Europa, porque as especiarias indianas eram uma das melhores especiarias do mundo naquela época. E aí esse desenvolvimento marítimo começou a burguesia começou a se desenvolver, teve um grande boom da burguesia, né? Porque eles começaram a ter condições financeiras, eles começaram a ter começar a comprar navios maiores para poder procurar novas mercadorias, trazer muito mais coisas. E a burguesia mercantil, que é aquela burguesia de comerciantes, eles começam a desenvolver muito rápido em vários estados, estou dizendo assim, estados maiúsculos, como Portugal, Espanha, Inglaterra, França, Alemanha, que até então era Império Germânico, o Império Austro-Húngaro e todos esses outros países que estavam em grande desenvolvimento, certo? E essas cartas começaram a ser escritas, a serem desenhadas, essas cartas de rotas comerciais começaram a ser desenhadas e escritas por vários navegadores, e que muitos pensavam que o horizonte era o fim da Terra, né? Então eles não chegavam tão longe. Mas aí tiveram navegantes que foram fazendo cartas e foram chegando mais longe, cada vez mais longe, até o nosso descobrimento. Mas aí é um assunto para daqui a pouco, que a gente vai tentar resolver isso conversando. E aí a gente tem um desenvolvimento também dos navios. Os navios que comportavam pouca mercadoria ficaram muito maiores e aí deixaram de ser corsários, como a gente já conversou, e aí passaram a ser navios literalmente de grande porte de mercadorias. Eles tinham aqueles salões enormes para você colocar todo tipo de mercadoria, farinha, tempero, roupas, tapetes, tudo que a Índia tivesse ali de desenvolvimento, né? Que a Índia foi um grande desenvolvimento, uma das regiões que mais se desenvolveram artesanalmente, né? E depois aí eles tinham que comprar muito produto, porque não era muito fácil você fazer esse trajeto, que depois eu vou mostrar aqui no mapa como se faria. Então eles tinham que ter grandes navios com grandes espaços para poder ter trazer muita mercadoria, para eles não estarem fazendo esses trajetos direto, beleza? Então nós temos esse... E aí esses navios começaram a trazer grandes mercadorias, certo? Através dessas rotas comerciais também, Portugal foi o maior desenvolvedor, né? Portugal ele teve um grande desenvolvimento, até porque ele tinha grandes navegadores. Mesmo que os navegadores não fossem portugueses, porque até então tinha Portugal e Espanha ali que estavam em grande desenvolvimento,
Portugal foi o país europeu que foi o primeiro país europeu, na verdade, a procurar novas rotas comerciais e novas rotas para chegar até a Índia, beleza? Então eles tinham grandes navegadores, mas que também não eram portugueses. Tipo assim, a Espanha, Cristóvão Colombo, ele era italiano. Ele tentou fazer com que o rei da Itália, o príncipe italiano na época lá, financiasse a viagem dele até ele tentar descobrir novas rotas comerciais, porque até então a Itália estava retardando se jogar ao mar. E aí ele foi para a Espanha e o rei da Espanha financiou para que ele chegasse nos estados, na região norte do nosso continente e descobrisse a América, homenageando, na verdade, o seu amigo Américo Vespúcio, quando ele chegou aqui na América, e aí todos nós somos americanos por causa disso. Então, Cristóvão Colombo era italiano. Então, a Itália poderia ter descoberto o novo continente, a Itália poderia ter descoberto as novas, ter colonizado o nosso continente, principalmente o continente norte-americano, certo? E aí poderia ter outro desenvolvimento, isso daí fica história, fica a galera pensando que se a gente fosse colonizado por outros países a gente estaria melhor, se a gente tivesse sido colonizado por outros países a gente estaria pior. E esse desenvolvimento aí não vem agora nesse momento, beleza? Quem descobriu, descobriu, quem não descobriu, não descobriu. Ó, e aí nós temos Portugal, certo? Como o país que saiu aí para desenvolvimento. Nós temos a Espanha, que foi o segundo país, como eu já falei, com o Américo Vespúcio. Portugal, na verdade, saiu com o Diogo da Costa. Né? Diogo da Costa foi o primeiro cara, o primeiro marinheiro, na verdade, né? Que comandou uma nau pequena. Nau é um navio pequeno, para poder ser mais rápido para achar os caminhos. Então, ó, vamos pensar assim. Aqui é a África. Aqui é a Espanha. Portugal. Aqui nós temos uma pequena civilização, que é a Ilha da Madeira, também portuguesa. Madeira. E aqui nós temos... Não é tão perto assim não, é porque o meu quadro é pequeno, viu? Mas aí nós temos... E... Aqui... América do Norte. Aqui nós temos a América Central. E nós temos aqui a nossa América do Sul. Aqui é a África, tá? África. Ó, então, nesse trajeto que vários países estavam tentando fazer, e como eu disse a você, né? Como eu disse a vocês, o horizonte era o limite, porque eles pensavam que quando chegasse no horizonte, o barquinho ia cair e eles tinham medo disso. Mas já tinham várias teorias que já dizia que a Terra era redonda, que a Terra era normal, oval e tal, como é mostrado em livros e tal. Que até então a Terra não é totalmente redonda, né? Ela é meio achatadinha nos polos, só para ficar de desencargo de consciência. E aí, a Espanha e Portugal, eles começaram a desenvolver. Portugal saiu na frente, muito na frente. Até porque ele conseguiu chegar aqui, ó, na Ilha da Madeira, mais rápido. Então, ele fez com que a Ilha da Madeira fosse um grande entreposto comercial. O que é um entreposto comercial? É assim, ó, você tem mercadoria, mas você não consegue fazer o trajeto completo. Aí ele pega a mercadoria de um lugar, aí para ali no entreposto comercial, dá um descanso aos marinheiros e até o capitão mesmo para ele fazer, pensar uma nova rota, pensar como vai fazer as coisas, e depois ele vai de novo, vai até o destino final, certo?
Então Portugal fez a Ilha da Madeira como um verdadeiro entreposto comercial. Ele só servia mesmo para parada, reabastecimento de comida, reabastecimento de água, essas coisas. E depois ele voltava, tanto indo quanto voltando, ele fazia isso. Beleza? Então Portugal também ele teve uma frente de invasão por aqui, ó. Eles tentaram, na verdade eles conseguiram invadir a África, o norte da África, por aqui. Aqui nós tínhamos uma pequena criança, que é o Mar de Areia, que é o Saara, certo? Então o Saara, ele era quase intransponível. Só quem vivia naquelas regiões sabiam como transitar pelo Saara. Como os portugueses até então, eles eram colonizadores e exploradores, eles começaram a invadir literalmente essa região, dominando o povo, sem querer saber quem era quem, o que era o que. Beleza? E aí eles dominaram, conquistaram, fizeram, aconteceram e começou as rotas comerciais, certo? A partir do século XIV, final do século XIV, início do século XV, eles começaram a fazer essas rotas comerciais, fazer esses trânsitos, esse trânsito, na verdade, entre os continentes. E Portugal ele tinha duas vantagens, né? Ele tinha grandes navegadores e grandes capitães, né? Um dos grandes navegadores foi justamente um dos grandes capitães, na verdade, foi Cristóvão Colombo. Ou Cristóvão Colombo não, Pedro Álvares Cabral. Pedro Álvares Cabral, ele era um grande estrategista. Ele sabia navegar muito, mas ele não foi aquele cara que deu princípio às navegações portuguesas. Como eu disse a vocês, Diogo da Costa é o carinha que consegue sair aqui, ó, de Portugal. Ele viaja, descobre não, acha, né? Mas ele não tem nome para isso, porque era um navegador simples. Então ele faz a carta náutica de Portugal até a América do Norte, que até então não era América do Norte, era novo continente. Ele desce até a América Central, num lugarzinho chamado México, certo? E depois ele vem e para no porto de Maranhão, que até então não tinha porto, né? Mas essa é a rota que Diogo da Costa ele faz justamente para poder fazer as cartas náuticas, criar as cartas náuticas para Portugal poder desenvolver. Então Diogo da Costa ele foi um grande navegador. Então a partir de 1492 Diogo da Costa ele sai, na verdade ele sai antes, um pouco antes, né? No final de 91, 1491, e chega no continente, lá, como eu apontei aqui, ó, continente norte-americano, em 1492. Ele depois vai descendo aí, certo? E aí ele retorna com as cartas náuticas prontas. O que continha nessas cartas náuticas? Essas cartas náuticas continham tudo que tinha no mar, tudo como o mar era feito. Assim, tudo que acontecia naquela região marítima, ele era contado diretamente era colocado nas cartas náuticas. Então eram muitas cartas náuticas, 3, 4, porque ele ia contando de quando ele saiu de Portugal, o que ele ia enfrentando até chegar em algum lugar. Depois ele mudava a carta, se não desse tudo numa carta, num mapa, num papel que ele tivesse, ele mudava para outra e ia mudando até chegar, construir toda essa rota. Aí daqui do Maranhão ele corre para a Ilha da Madeira, da Ilha da Madeira ele volta para Portugal. Então tudo isso é escrito nas cartas náuticas. O cara achou, passou uma baleia ali e tal, ele vai lá e diz, passou uma baleia, no diário de bordo dele ele anota, a gente encontrou uma baleia assim, 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 a não sei quantas léguas de distância de Portugal e tal. E aí eles iam fazendo Diogo da Costa ele ia fazendo todo esse percurso para poder chegar literalmente até voltar a Portugal. Então aí em 1492, final de 92, começo de 93, ele chega a Portugal, certo?
E aí ele entrega as cartas náuticas ao rei português para que ele para que ele veja o que Diogo da Costa conseguiu achar e desenvolver. E aí nisso o rei português vai começar a estudar, vai ver quem é que pode ir, que na verdade Dom Manuel, que é o rei português na época, né? Ele tenta também, eles estão passando por uma batalha entre quem fica no poder, que é a Batalha de Avis, certo? Para quem fica ou os Bragança ou os Avis no poder, e aí os Bragança vencem, e aí Dom Manuel I, ele começa a pensar como vai fazer essas navegações. E aí eles começam a fazer as navegações. Bora, junta grupo, junta a galera todinha, bora jogar no barco, vai-se embora e eu quero novos continentes para que eu possa explorar e ganhar dinheiro, mercadoria, grana, né? Porque quanto mais você tem... Portugal tinha 3 frentes de batalha, na verdade, 3 frentes de batalhas assim, eu tô dizendo, 3 frentes de comércio, que era justamente o costeiro, que é essa parte aqui, onde ele desenvolve os portos, e aí eles começam a mandar a galera literalmente para os mares. Ele tinha a parte sul, que ele mandava a galera para a África, e ele tinha também a parte leste, que ele mandava a galera para a Índia territorialmente. Então Portugal ele tinha 3 frentes de batalha para procurar grandes e novas mercadorias. Então isso aconteceu muito. Portugal foi desenvolvendo muito rápido justamente por causa disso, porque ele não tinha, o rei da época ele não tinha a questão de pensar em só navegar ou só coletar pelo continente. Então ele começou a explorar as 3 frentes de batalha dele, onde ele tinha condições, porque até então Portugal começou a desenvolver muito rápido, e aí ele tinha grandes condições para isso. E aí ele manda um dos seus maiores navegadores, né, um dos principais nomes de Portugal, a acompanhar essas cartas de Diogo da Costa, que é justamente Pedro Álvares Cabral, né? Então, e aí a partir de 1500, Pedro Álvares Cabral ele começa a navegar literalmente pelos continentes, certo? E aí depois de Pedro Álvares Cabral tá aí navegando, curtindo a sua vibe, né? Mandando aí o rei de Portugal mandando a galera aí lá para justamente procurar novos territórios, novos povos. A Espanha também ela começa a se desenvolver. Então a Espanha ela não espera que Portugal ele se desenvolva sozinho, certo? A Espanha ela começa também a se desenvolver. E aí a Espanha ela tem um acordo com Cristóvão Colombo justamente por causa disso. Ela começa a ter esse desenvolvimento, né? Então, Cristóvão Colombo também ele vai começar a ter vai ter incentivos literalmente para poder estar navegando, não pela coroa que ele queria, né? Mas pela coroa que financiou ele, que até então o governo italiano, o rei italiano chamou ele de louco, porque não acreditava na teoria dele que a Terra era redonda, porque ele já tinha estudado vários pensadores, como Galileu Galilei, Confúcio e outros pensadores e tal, que disse que a Terra era redonda e a Terra não era o centro do universo. O que era o centro do universo, na verdade, era o nosso Sol. E aí essas teorias são teorias filosóficas que depois vocês vão ver com calma. Beleza? Então, toda essa galera, eles foram navegar através das cartas e Cristóvão Colombo foi o único navegador, o único
capitão que não tinha tantas cartas na mão para poder fazer esse tipo de navegação, porque até então as cartas eram de domínio português. Então, a Espanha ela teve mais dificuldade de fazer isso, ela teve mais foi mais complexo. Então, por isso que ela retardou, ela demorou a descobrir novos territórios, ela demorou a fazer novas descobertas. Então, ela fazia uma coisa mais continental. Ela ia literalmente pelo continente até chegar lá na, é, na Índia. E aí, como começou o desenvolvimento, começou muitas coisas, então nós temos várias interferências de vários âmbitos da sociedade, tá? Eu vou dar uma lida aqui para vocês entenderem quanto mudou as navegações para nós. A expansão marítima, ela mudou literalmente poder econômico, porque nós tínhamos a cobiça de grandes lucros, grandes desenvolvimentos e os países queriam ter um desenvolvimento para ter mais e mais e mais e mais poder, porque se você tem um monopólio daquela mercadoria e só você vende, você bota aquela questão da oferta e da procura. Você bota o valor lá em cima, quem quiser comprar que compre, porque até então só eu tenho e só eu tenho esse poder de fazer isso. Então não tem mais ninguém que faça, beleza? O poder político, né, que eu já falei, a ascensão da burguesia, que era justamente a ascensão onde vários povos começaram a se desenvolver, né? Os grandes burgueses começaram a ter financiamento do governo, tiveram grandes investimentos para construir e comprar naus, para contratar pessoas e tal, e aí a burguesia ela desenvolve muito mais rápido, certo? Os religiosos, né? Nós tínhamos uma religião, né? Neste momento, a nossa religião, digo assim, a religião principal do mundo, mesmo com todas as adversidades, era a religião católica apostólica romana. E aí eles queriam também propagar, espalhar essa religião pelo mundo. E aí eles começaram também com esse poder religioso. E fechando aí a nossa questão, o poder tecnológico. A descoberta da bússola, como ele poderia fazer a bússola, porque a bússola de qualquer forma ela sempre aponta para o norte, e aí você teria que fazer ela estar sempre no norte lá, navegar e tal, menos nos polos, porque quando ela chega no polo ela inverte, né? Porque o polo ele é um polo magnético. Então quando você chega no polo norte a bússola inverte, o norte vira sul. Mas isso daí é questão para filosofia, física, essas paradas aí que não me cabe, até porque eu sou contador de histórias, né? E aí a tecnologia, como eu já falei, os novos barcos, as novas naus, os grandes salões dos barcos, os capitães, eles começam a ter um maior desenvolvimento no estudo, né? De tecnologias. Aí nós temos o astrolabo, que é justamente aquela questão do vento, por onde o vento vai, que é um panozinho, uma bolinha, com um panozinho, eu vou botar fotinho ali no vídeo, mas é um panozinho para onde o vento vai. Nós temos também o catavento, que é justamente para saber a potência do vento que eles estavam navegando, para poder eles irem mais rápido por ali. Aí o astrolabo também ajudava. E as velas, né? As grandes velas. Por isso que os barcos são chamados de barco a vela, ou as velas, né? Porque justamente eles tinham a condição de criar velas pequenas para pegar mais vento e um pouco mais lento, e as velas grandes para pegar muito mais vento e mais rápido, certo? Então esse desenvolvimento acontece através do tempo, através dos anos, depois de 492, 93, que Diogo da Costa começa a fazer toda essa navegação, toda essa titulação, toda essa cartografia geográfica marítima,
os povos que vão tentar fazer essas novas descobertas, na verdade, eles vão fazendo através dessas novas soluções tecnológicas, certo? E aí nós temos várias outras aí, de grande e pequeno porte, outras que também não são contadas nos livros e tal, que é o barco mais fino na proa, justamente para que ele consiga traçar o mar, cortar o mar mais rápido, mas ele também é largo do meio para trás, justamente para que ele possa aglomerar mais mercadorias e coisas que não são contadas nos livros também, porque são coisas mais supérfluas e que a galera também não considera, na verdade, tão essencial para colocar. Mas na minha época eu estudei, né? Na época de vocês não vão estudar. Isso é pesquisinha depois. E aí nós temos também o desenvolvimento entre os continentes, certo? Como Portugal saiu na frente da expansão marítima, né? Como já disse a vocês. E aí, como Portugal já tinha essa questão foi o primeiro, né, país europeu a se desenvolver, a ir atrás lá das grandes navegações, ele disse a todos os países europeus que aquelas rotas eram dele, ninguém poderia entrar, que ninguém poderia fazer nada ali, porque até então ele dominava aquela rota comercial, certo? E aí não tinha como fazer isso, né? Portugal dominou todas as rotas comerciais e todas as rotas marítimas, porque até então o da Costa ele foi um grande explorador, e aí depois a Espanha lança Américo Vespucci, Cristóvão Colombo, justamente para isso. Então, Colombo ele vai navegar, ele traça uma linha reta até o horizonte. Todos os marinheiros que foram com ele chamavam ele de louco. Esse cara é louco, esse cara vai jogar a gente no fundo do oceano, a gente vai morrer lá, não sei o que e tal. E ele fez a carta dele náutica corretamente reta. Reta. Se a gente vai aqui, ali na frente, a gente vai encontrar alguma coisa. E justamente encontrou, né? Porque até então ele encontrou o continente norte-americano, como eu já tinha feito aqui o desenhozinho. Depois eu boto o mapazinho aí, certo? E aí literalmente ele encontrou o continente norte-americano e começou a conhecer o continente. Na verdade, ele não desembarcou, né? A primeiro momento ele não desembarcou. Ele foi da onde ele parou lá, que ele viu o continente, viu as novas terras. Ele quis conhecer o litoral, da onde ele estava andando. Então ele andou pelo continente norte-americano, pelo litoral do continente norte-americano quase todo. Depois ele voltou, né? Porque ele chegou na metade, mais ou menos ali já no final, onde hoje são alguns países da América do Norte. E depois aí ele subiu até o continente norte, lá em cima. Ele subiu, né? Conheceu justamente o continente e atravessou por cima do continente norte-americano. Então ele fez todo um trajeto mais ou menos assim. Ó. Vamos lá, certo? Aqui. Só vou desenhar mesmo ela. A Forte Espanha. O considerado América do Norte até então, porque não tinha nome, né? E aqui é a nossa América Central e América do Sul. Aqui nós temos uma pequena ilha que também ela vai ser bem importante para a colonização espanhola. Então, Cristóvão Colombo ele sai daqui em linha reta, né? O que era reto para ele. Chega mais aproximadamente nesta região e aí ele desce para conhecer todo o continente. Quando ele chega em determinado momento, ele faz a volta e aí ele sobe. Ele sobe
E aí ele atravessa o continente por cima, conhecendo o México, e depois ele desce para conhecer a parte oeste do continente sul-americano, certo? Por que ele não poderia ter vindo direto para cá? Porque toda essa rota comercial, todo esse percurso aqui, ó, quem mandava era Portugal, certo? Deixa eu fazer de novo aqui, né? Aqui é a África. Vou fazer mais para cima aqui, porque aqui eu vou desenhar outra coisa também. Aqui é a África. Aqui é o Mar de Areia, certo? Então, tudo isso aqui era rota comercial portuguesa. Toda essa área aqui era rota comercial portuguesa. Então, ele não podia transitar por isso aqui se o rei não deixasse. Então, Cristóvão Colombo, ele fez com que fica melhor assim, né? Rota comercial portuguesa. Ele fez com que toda essa rota comercial fosse Portugal, como tinha essa rota comercial, Cristóvão Colombo também não podia fazer esses trajetos. Mas aí ele cortou ali essa rota comercial por aqui, ó, para chegar, e depois as rotas comerciais começaram a ser feitas por ele. Ele começou a fazer as rotas comerciais espanholas. E aí nós temos essa subida de Colombo, foi um grande desenvolvimento para ele e também para a Espanha. Só que era muito longe, você está fazendo toda vez esse contorno para poder chegar em algum território, como no México, certo? E no Caribe. O que foi que Colombo fez? Ele desceu mais, depois daqui, depois de vários anos de navegação, ele desceu, achou a América Central, e depois ele desceu e achou o Caribe. O Caribe, ele não tinha dono. O Caribe, até então, Portugal tinha passado direto, tinha ratado o Caribe, e o Caribe, ele não tinha dono. O que foi que Cristóvão Colombo fez? Rota comercial, entreposto comercial marítimo. Então, o Caribe, ele passa a ser Caribe espanhol. Espanhol. O Caribe é a Ilha da Madeira espanhola, porque aí vai virar um entreposto comercial. E outra coisa também, nessa separação aqui, ó, nós temos a dominação espanhola. Justamente... Tá errado esse negócio aqui. Pronto, agora tá certo. Justamente porque a Espanha, ela vai ter direito de passar pelo Canal do Panamá, o canal que justamente é o espaço entre América Central e América do Sul, que eles vão fazer esse translado. Então, Cristóvão Colombo, ele para de fazer esse arrudeio todo, e aí ele vem por aqui, ó, fazendo a sua rota comercial, chega no Caribe, e aí ele chega na nova rota aqui no cantinho, ó. E aí ele desce para todo o nosso continente oeste do continente americano, certo? E aí ele batiza, ele tem a ideia de batizar através do seu grande amigo Américo Vespúcio, batizar o continente americano, né? E o rei da Itália vai lá, o rei da Espanha vai lá, assina, decretando o continente americano como continente, justamente dando o nome ao continente, e toda essa parte aqui é a parte americana colonizada, certo? Então nós temos aí várias outras coisas, vários outros caminhos, outros navegadores também vão descobrir novos caminhos, e aí a Espanha, ela começa também a achar rotas comerciais que não interfiram na rota comercial portuguesa, para que eles não tenham guerra nesse momento, para poder eles fazerem justamente uma rota comercial para a Índia. Porque se eles forem em linha reta, eles iam chegar do outro lado do mundo também, só que o gasto ia ser maior.
E aí eles começaram a traçar rotas comerciais que atravessassem quase literalmente o litoral da África. Então eles conheciam todo o litoral da África para ter esse grande desenvolvimento para poder chegar nas Índias também. E aí a Espanha também começou a ter o mesmo pensamento português, que ela viu que Portugal estava desenvolvendo muito rápido. Então ela começou a ter três frentes também, né? Ela começou a ir pelo continente, por aqui, como eu expliquei para vocês, para ir para a Índia. Ela começou... Epa, que tá errado. É isso aqui. Ela começou a descer para a Índia. Para a África ela não podia passar por aqui porque era continente, era português. Então ela começou a navegar até a África. Só que a África depois do Saara, né? Ela não foi igual a Portugal. Portugal desceu, ali chegou no Saara, Portugal parou. Porque o Saara, como eu disse, é o Mar Vermelho, o Mar de Areia. É quase intransponível nesse momento. Nessa época, o Saara é quase intransponível. E aí eles ficam nessa questão de parou ali, conquistei a África do Norte, o Egito, não tem mais nada daqui para frente porque aqui é só areia. E aí, nas viagens de Cristóvão Colombo, ele viu que depois do Saara tinha novos povos. Ele começou a navegar pela costa do continente africano. Então, pelo continente africano, pela costa do continente africano, e aí ele foi colonizando, foi fazendo entrepostos comerciais, fazendo acordos, na verdade, porque a Espanha até então ela não tinha o mesmo poder ou a mesma ganância que Portugal, porque Portugal ia para explorar literalmente, ele chegava lá e queria tirar tudo de todos. E aí não dava para fazer isso, né? Então, a Espanha ia lá naquela conversa, naquele jeitinho espanhol, né? E ia convencendo a fazer esses comércios com os povos africanos. E aí eles foram aí grandes desenvolvedores de conversa com os povos do que invadir, dominar, e aqui é meu, acabou, ninguém vai fazer mais nada. E aí nós voltamos à questão portuguesa. Portugal ele se lançou ao mar em 1500, né? Com 15 navegações, com 15 caravelas, na verdade, passando por todo as 15 conseguiram chegar na Ilha da Madeira. Só que quando eles saíram da Ilha da Madeira para vir para o Brasil, eles encontraram uma tormenta muito grande. E aí só 3 navegações conseguiram chegar aqui no Brasil, certo? Que foi a navegação de Cristóvão Colombo e mais 2 com outras pessoas. Tanto vinha um padre e veio também um escritor. O padre foi o padre, eu não vou lembrar o primeiro nome dele, mas foi o padre Sardinha e Pero Vaz de Caminha, que foi o escritor para dizer, ele escreveu literalmente as primeiras cartas portuguesas dizendo que tudo que tinha no Brasil, tudo que tinha aqui no novo continente. Então a célebre frase que ele diz é uma terra que tudo dá. Por que ele diz isso? Porque quando ele aporta, na verdade, quando os portugueses chegam no continente, literalmente, e descem do navio e vão conhecer o litoral, ele vê uma grande diversidade de plantas, uma grande diversidade de frutas, uma grande diversidade de animais e tal. E ele diz, pô, aqui é uma terra que tem de tudo, então dá tudo aqui, né? Não tem o que dizer. É uma terra que tudo dá, né? Então Portugal, ele brilha aqueles olhinhos, tá? Pim, 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 pim. Vamos explorar macificamente aí. Só que aí eles encontraram um pequeno empecilho. Já tinha povos aqui, né? E aí quando Cabral se depara com eles, eles diz, pô, chegamos nas Índias. Todo mundo aqui é índio. E aí a gente abre um parêntese. Não era todo mundo índio. Cada um tem a sua cultura, cada um tem a sua forma de pensar, cada um tem a sua forma de agir, cada um tem a sua religião e cada um tinha seus aspectos
culturais. Então ele não poderia ter feito isso porque ele generalizou todo mundo, né? E hoje, até hoje, né? Depois de 600 anos, quase 600 anos aproximadamente, o erro não foi corrigido. Porque se você tem uma região lá que, vamos lá, um povo que tem a sua cultura, uma religião e uma sociedade estamentada, né? Onde tem o cacique, o pajé, que é o médico, tem os guerreiros, tem as mulheres que caçam também, tem as mulheres que cuidam da família de todo mundo, porque os índios cuidavam da família de todo mundo, né? O filho indígena, ele é indígena por natureza, né? Ele é um filho da tribo, ele não é um filho de uma mulher, ele é um filho da tribo. Isso daí foi trazido da África também, né? E aí nós temos essa diferenciaçãozinha que ele não podia ter feito. Ele generalizou povos, diversos povos, onde um tinha uma cultura, outro tinha outra, outro tinha outra. E aqui nós tínhamos centenas, milhares de tribos, certo? Milhares de povos que não podiam ser considerados só povos indígenas ou índios, certo? Fechando o nosso parênteses, nós voltamos. E aí ele tem um contato com os nativos, né? Ele diz, pô, todo mundo aqui é índio, acabou, cheguei. Eu que mando agora aqui na parada, porque Portugal é o país que manda nisso aqui. E aí ele descobre o Brasil. Eu não sei como é que ele descobre o Brasil, se já tinha gente aqui. Então ele foi um dos descobridores que não foi descobridor, né? Então ele foi aí, começou a tentar ter aquele contato primeiro, a tentar falar com o índio, a tentar conversar, a tentar troca de mercadorias, tipo os cocais, e o cara dava um espelho, um pente para o índio passar no cabelo. E tudo isso foi com o tempo, certo? Não foi assim, pô, cheguei, vamos conversar, você tá aqui, né? Puxa uma mesa, puxa uma cadeira, vamos conversar, o que a gente pode fazer e tal. Não. Isso demorou aí alguns meses, enquanto Pero Vaz de Caminha estava a dissertar o que tinha no Brasil. A carta de Pero Vaz de Caminha, a primeira carta de Pero Vaz de Caminha para o Brasil, do Brasil, para o rei de Portugal, que até então a gente não se chamava Brasil, ela tem 26 páginas. Isso é uma carta, não é um livro. É uma carta. 26 páginas, porque ele começou a dizer tudo o que tinha aqui. Certo? Então o nosso descobrimento ele foi uma coisa assim, não foi um descobrimento, foi uma achada. Porque, lembra lá, 8 anos atrás, né? Diogo da Costa já tinha descoberto o Brasil, mas como ele era um qualquer, ele não podia dizer que foi ele que descobriu. Quem descobriu foi Pedro Álvares Cabral, e é o que a história conta. Fazer o quê? Né? Nem todo mundo ganha méritos e nem todo mundo ganha o devido reconhecimento. Aí vamos lá. Agora a gente vai fazer de novo o nosso mapinha aqui, só que agora a gente vai fazer o nosso mapinha maior. Né? Aqui, ó. Aqui é o nossa querida Nova Índia. Né? Aqui nós temos a Espanha, nós temos Portugal, e aí ele vem aqui, ó. Portugal chega aqui, conhece todo o litoral, certo? Ele desce por todo o litoral, depois sobe, certo? Mas só que o carinha lá, né? O enrolão, ele fica na caravela dele. Ele não desce. Depois que todo mundo conhece o litoral, depois que todo mundo conhece, começa a ter contato com os índios, Pero Vaz de Caminha é o primeiro a descer, né? Para poder ter aquele contato, porque ele era estudioso e Cabral era medroso. E aí ele vai e começa a dissertar essa carta de 26 páginas que eu disse a vocês. Depois de muita conversa, depois de muito tentar contato e tal, eles conseguem o primeiro contato com o índio, e aí é onde está a pior parte. Mas a gente entra nisso depois, beleza?
A gente vai agora para a Espanha. A Espanha ela estava vindo por aqui, ó, por cima e chegando no novo continente. Lembra que aqui, ó, só vou fazer o finalzinho dele, tá? Aqui, ó, é o Caribe. Certo? Então, minha luz está logo em cima do Caribe, velho. Pior que nem dá para tirar a luz, porque vai ser assim. Mas aqui é o Caribe, ó. Aqui é o tamanho mãozinho, é o Caribe, viu? Pronto, aqui o Caribe. Então a Espanha ela parava no Caribe. E aí começou a ir para o oeste do nosso continente. O que é que a galera faz de Portugal? Pô, eles vão invadir o nosso território. A gente achou, mas eles vão tentar também invadir o nosso território. Vamos fazer o seguinte, assinar um contrato com os caras. Porque nosso território é nosso território, o território deles é deles. Aí eles fazem uma linha imaginária, literalmente cortando todo o continente sul-americano. Essa linha é chamada de Tratado de Tordesilhas. Esse Tratado de Tordesilhas justamente é onde, né, a Portugal ele exploraria o litoral. Portugal é o T, né? Portugal, não é sem o T. Litoral. E a Espanha ficava com o continente, certo? Com a parte mais física do continente. E aí eles tinham literalmente esse tratado. A Espanha não podia passar para o leste e Portugal não podia passar para o oeste do nosso continente. Então estava aí. E aí começamos as divisões territoriais. Literalmente aqui, ó, nós vamos ter o corte sem o Acre, né? Terra sem ninguém ainda. O Acre ainda não está ali. Então nós vamos ter, o Brasil ele vai ser definido dessa forma. Esse desenho que nós temos hoje foi definido lá em alguns anos atrás, certo? E aí nós temos esse tratado que impede Portugal e Espanha de invadir o território do outro. Tratado de Tordesilhas. Nessas navegações, e aí depois de conversas, trocas de mercadorias, algumas naus vêm de Portugal para ajudar Cristóvão Colombo a começar. Cristóvão Colombo não. Pedro Álvares Cabral a começar a tirar mercadoria. E aí ele volta para Portugal, enquanto a galera está explorando o continente. E antes de ele sair, ele decreta, na verdade nós tínhamos 3 nomes, né? Terra de Santa Cruz, Terra de Veracruz e depois Brasil. Justamente o Brasil foi o último nome dado justamente por causa do pau-brasil, que era a grande mercadoria que nós tínhamos, com uma árvore muito grande, frondosa, que dá muita sombra, e ela também dá uma tintura vermelha, avermelhada, que é justamente essa tintura que vai colocar, passar a ser uma tintura quase fiel na exploração, porque eles iam começar a tinturar alguns tecidos em Portugal. Então aí nós temos, lembrando dos três nomes, tá? Ilha de Veracruz, Terra de Santa Cruz e Brasil é o nosso terceiro nome que a gente tem até hoje. A Espanha ela começa a explorar justamente o oeste do continente. Aí nós temos os outros países que nós temos aí com língua espanhola: Colômbia, Peru, Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai. Todos esses países são colonizados por espanhóis. Se eu esqueci de algum aí, depois eu faço a lista completa aí no finalzinho dos créditos do vídeo, eu coloco. Mas foram esses povos que começaram justamente e literalmente a explorar esse continente, certo? E aí nós temos a exploração, Portugal explorando muito o Brasil, literalmente colocando o Brasil para poder fazer essa exploração. E aí ele chega
divide as frentes de batalha dele de novo. Portugal, ele faz com que o Brasil ele vire literalmente uma colônia portuguesa. E aí uma das coisas que ele faz, primeiramente, é tentar catequizar os índios. É tentar fazer com que os índios acreditem que só existe Jesus, ou Deus, como o único Deus. Porque até então, eles tinham lá os deuses dele, eles eram uma sociedade totalmente pananteísta, que acreditava que tudo tinha vida, e tudo era para eles, a vida era dada a eles. Tanto é que, no começo do sexto ano, eu falei para vocês que essa vida, eles matavam os animais maiores pensando que ia ter a força, e o índio também pensava dessa forma. Ele matando um animal grande, ele vai comer o animal e essa força vai vir para ele. E aí ele faz isso diversas vezes, em diversos momentos, certo? E aí tanto é que até o padre, né, o Sardinha, ele é comido por índios aqui em Coruripe, na nossa região de Coruripe, porque a galera pensa que vai ter a comer a inteligência dele, certo? São povos tribais que acreditavam em certas coisas que não cabiam naquele momento, mas é coisa que eles existiam. E aí nós temos a nossa primeira missa. Deixa eu ser mais específico aqui na data, pegar o meu módulozinho, né? A primeira missa celebrada no Brasil e onde foi colocado a primeira cruz. No meu módulozinho não tem. Mas depois eu procuro e digo a vocês. Então, a primeira coisa que eles fizeram foi celebrar uma missa aqui. Antes do Sardinha ser comido, ele celebrou uma missa aqui no Brasil, dizendo que todos os brasileiros, aí, todos os índios iam ser catequizados, iam ser cristianizados. Todos os índios iam fazer essa parte da cristandade. Eles iam seguir Cristo agora. E eu esqueci a cultura antiga deles. Coisa que aconteceu, né? Vários anos atrás e até hoje, algumas coisas ainda acontecem, né? Você impor religiões, impor coisas que são de outras pessoas na identidade de povos mais fracos. Certo, galerinha? Vamos lá. E aí nós temos como eu falei para vocês, o desenvolvimento e a ocupação espanhola e portuguesa no continente. E também no continente africano, né? Como eu falei lá, eles vêm por duas frentes. Portugal, ele atravessa a região da Andaluzia, que ainda existe até hoje, e a Espanha, ela passa do Saara e vai para a região norte do continente africano, certo? Passando por essa região norte, ou passando depois do Saara, a França, a Espanha, ela consegue fazer diversos entrepostos comerciais. E aí Portugal se vê enfraquecido e tenta fazer com que o Brasil seja mais explorado ainda. Então ele vai começar a fazer invasões, mandar o povo mais para dentro, literalmente, porque ele só ficou ali na parte do litoral, né? Ele não teve coragem de entrar. E aí depois que a Espanha começa a se desenvolver mais rápido, a economia espanhola ela começa a se desenvolver mais rápido, tudo começa a se desenvolver mais rápido, e eu tentando falar mais rápido, eu fico enganchado com tudo que eu estou falando mais rápido, e aí ele vai, a Espanha ela começa a fazer esse desenvolvimento, certo? E aí, com esse grande desenvolvimento espanhol, eles conseguem despontar economicamente à frente de Portugal. E aí Portugal começa a explorar muito mais o território brasileiro e também a tirar novas mercadorias. Com essa invasão, Portugal ele dizima, ele acaba com diversas tribos, ou por guerra, ou por doenças, que até então o índio ele não tinha imunidade para as doenças europeias, né? Então, uma simples gripe poderia matar, ou como matou centenas de tribos indígenas.
a guerra ele invadia, a tribo que não se rendesse ele mandava matar todo mundo e quem se rendesse virava escravo, né? Então aí nós tínhamos a doença, a guerra normal, guerra formal, guerra corporal e os acordos. Algumas tribos aceitaram acordos de serem exploradas literalmente, certo? Então aí a gente vai fechando o nosso assunto por aqui. Próxima aula a gente dá continuidade e um beijo bem grande do gordo em vocês e até a próxima!